Para mim, uma boa caminhada tem um efeito, muitas vezes, completamente transformador, porque dá sentido a muitos entendimentos, a muitos pensamentos, conexões que a gente faz, raciocínios. Então, hoje de manhã eu acordei o pensamento, uma transmissão que recebi ontem, depois assim, pensando melhor, eu fiz outras conexões com aquela transmissão que eu havia recebido ontem à noite, com a recepção que eu recebi. Então, assim, aí depois da caminhada na praia, eu fiquei pensando, mas sempre ouvi dizer que apenas um grão de areia da praia não é capaz de nada. Precisaríamos de muitos para fazer uma transformação. Eu diria sim e não. Nem sempre tudo é certo, nem sempre tudo é errado. Eu fiquei a pensar, você já viu um jogo de dominó? Mexe uma peça, o que acontece? Transformação total. Então, eu fiz essas conexões todas, assim, pensando, mas como que às vezes tem um poder tão grande, uma palavra, um sentimento. E daí eu entendi que assim, tem um poder muito grande aquilo que toca no coração da gente. Na verdade, é sempre o que parte do coração da gente. Então, os maus entendimentos partem do sentimento que a gente, ao receber uma transmissão, percebe, da forma que se percebe cada coisa. E daí, então, eu estava assim, vim da caminhada, fui tomar meu banho, fui pegar o shampoo, e daí eu tenho assim, primeiro o shampoo, depois o condicionador. E eu coloco sempre eles nessa ordem, porque eu tiro o óculos e eu não enxergo. Então, como eles são da mesma marca e muito parecidos, eu não sei se eu estou colocando shampoo ou se eu estou colocando condicionador. E isso me dá um desconforto. E hoje, então, eu abri e coloquei na palma da minha mão o que eu acreditava ser o shampoo. E coloquei no meu cabelo. Assim que eu passei no meu cabelo, eu percebi que aquilo não era shampoo, era condicionador. E inicialmente, impulsivamente, me deu um desconforto. Mas de uma forma muito transformadora, eu lembrei de uma situação que eu lembro da minha mãe reclamando, brigando, muito incomodada. O que tu tá fazendo? Tu tá abrindo a janela. E outras coisas assim, tu já abriu o armário de novo? Umas coisas assim que para mim vinha como um desamor muito grande. E dessa forma eu entendia, talvez, porque assim eu precisasse entender, para poder aprender um pouquinho, para evoluir um pouquinho mais. E daí, quando essa forma impulsiva veio em mim nesse momento, poxa, vou ter que falar com a menina que limpa para mim, para ela não mexer na posição do... Tá, por quê? Porque eu não enxergo. E se eu não enxergo sem o óculos e na hora que eu vou tomar banho eu tirei o óculos, é para o meu conforto. Não é que tenha problema nenhum alterar o lugar do shampoo e do condicionador, mas para mim ele faz diferença para o meu conforto, porque eu estou acostumada, eu pego ali, não preciso pegar o óculos e ir lá olhar o que é. E daí me veio essa situação com a minha mãe e eu imediatamente eu olhei para aquilo e disse, é a mesma coisa que eu estou trabalhando comigo desde hoje de manhã, desde que eu acordei hoje. A questão da transmissão e da recepção. Então,
talvez ela não soubesse de uma forma amorosa me dizer que se eu mexesse, abrisse a janela, ia acontecer tal coisa. Se eu abrisse o armário, eu poderia pegar algum produto que para ela estava certinho no lugar. A minha mãe é cega de um olho já há muito tempo. Então, assim, ela claro que vê muito menos, inclusive com o óculos. Mas aí entra a questão. E daí a gente entende as coisas, às vezes a gente precisa passar pelas coisas para que elas façam sentido para a gente. E eu agradeço muito por essa palavra que eu ouvi ontem, porque essa palavra me ajudou a conectar muitas coisas. E eu acredito que eu também compartilhando, muitas pessoas possam entender da mesma forma, né? As implicações que tinha para minha mãe quando eu abri a janela, porque ela não queria que a janela fosse aberta. Ao menos tinha que deixar sempre a tela fechada, que onde ela morava tinha muito morcego e os morcegos entravam. Então, assim, ó, o desconforto da minha mãe era muito grande, mas o meu também era, porque eu entendia de uma forma diferente, eu não conseguia saber o que ela estava pensando, por que ela dizia. Assim como no momento que eu falar com a moça da limpeza, eu tenho que explicar para ela também. Vai ser muito melhor e ela vai compreender. Então, às vezes, a gente tem que cuidar muito com a transmissão, mas também, por outro lado, quando a pessoa não puder ou não tiver condições, o receptor também tem que ser muito trabalhado e tem que entender. Por que entender que é para o mal, que foi desamor? Por que não entender que talvez aquela pessoa tenha uma limitação em relação àquilo? E é só isso, não tem desamor. Então, assim, ó, compartilho esse entendimento e eu espero que o grão de areia não seja pouco, que ele seja muito, porque de um grão vai para o outro, de uma peça do dominó vai para outra, né? E Jesus disse: dizei uma só palavra e será salvo. Então, um é suficiente, não precisa de muito mais. Os mais vão se acrescentando, um a um, pouco a pouco. E era isso para o dia de hoje. Estejam em paz, que seja um dia abençoado.